Então, assim, esse assunto de hoje, ele foi motivado porque em um dos anúncios nossos, do nosso curso de certificação em terapia ABA, que é a antiga formação de ATESE, que hoje se chama certificação em terapia ABA, uma mãe, muito provavelmente uma mãe, né, ela foi e respondeu, ela pegou e falou assim... Eu até postei nos stories, eu não vou lembrar exatamente as palavras que ela usou, mas no dia eu até postei, acho que foi na sexta ou no sábado. Ela postou falando assim: é um absurdo que as pessoas querem cobrar o olho da cara, querem ganhar dinheiro às nossas custas, em cima do nosso sofrimento. Cadê a empatia nisso? Cadê a empatia com o outro e tudo? E isso me fez refletir uma coisa que, na verdade, eu já falo com os meus alunos já tem um tempo sobre isso, sobre essas questões de dinheiro, né? Quando a gente fala de dinheiro no mundo do autismo, ou no mundo da neurodiversidade, né? Você tem aí um indivíduo que tem algum diagnóstico de algum transtorno do neurodesenvolvimento, é sempre, muitas vezes, visto com certo preconceito quando você fala sobre dinheiro, quando você fala abertamente sobre ganhar mais dinheiro, ter mais prosperidade financeira, ser bem-sucedido. Isso mesmo, Van. Então, assim, sempre é gerado um mal-estar quando você fala dessas coisas, né? Como quando você fala de dinheiro, quando você fala dessa parte. Se você for parar pra pensar, quando você vai num consultório médico, muitas das vezes o que ele faz? Ele coloca a secretária para lidar com as questões de dinheiro. E a gente sabe que os médicos fazem isso, os médicos, os dentistas fazem isso, em geral os profissionais da saúde, mas principalmente eu vejo dentistas e médicos, que são os profissionais da saúde que eu mais vejo que tem secretária. Muitas vezes os psicólogos não têm, eles mesmos cuidam da sua própria agenda e cuidam dessas questões, fisioterapeutas. Por que eles colocam outra pessoa para fazer isso? Também é por uma questão de tempo, mas a gente sabe que também é por uma questão de ficar constrangido em falar sobre esse assunto, ficar constrangido em cobrar, em dizer quanto cobra, né? Então, esse também é um ponto que frequentemente ocorre com as pessoas. E o que eu acho muito engraçado, muitas vezes, dos pais de crianças autistas, né, os pais de autistas ou pais de indivíduos com algum transtorno do neurodesenvolvimento, é que geralmente eles não falam essa frase de que quer se aproveitar do sofrimento dos outros e etc., relacionado aos médicos, né? O médico, tudo bem ele cobrar 500, 600, 700, 800, R$1.000 na consulta dele. Mas o terapeuta não pode cobrar, né? O terapeuta tem que cobrar bem baratinho ali na sessão de terapia dele. Então eu acho isso extremamente errado, a supervalorização da classe médica e a desvalorização da classe dos terapeutas. Quando quem está no dia a dia, na maior parte do tempo, com esses indivíduos e com as suas famílias, quem faz o serviço pesado mesmo, a linha de frente ali, são os terapeutas, né? São as pessoas que estão ali fazendo as intervenções e o médico às vezes vê essa criança, quando muito bem, de 3 em 3 meses. Isso assim, na melhor das hipóteses, né? De 3 em 3 meses, na maioria dos casos, mas geralmente é assim, a cada 6 meses, 1 ano. Claro que o valor pago pelos pais para os terapeutas é um valor maior. Por que é um valor maior? Por causa da frequência. Porque se tem mais horas de intervenção. Por isso que acaba que, se a gente for somar o montante, se paga mais para os terapeutas por causa das horas de intervenção. A frequência que você vê que essa terapia é feita, ela é maior do que a frequência que se vê o médico, por exemplo. Então, esses são pontos importantes de serem levados em consideração. Agora, uma coisa a gente precisa entender que, gente, não existe tabela de preço na saúde.
Então, não existe quanto custa uma sessão de fono, quanto custa uma sessão de terapia ABA, quanto custa um AT na escola, quanto custa um AT em casa, AT atendente terapêutica, quanto custa, né? Em alguns momentos vai chamar de aplicador de programa, quanto custa esse aplicador de programas por 2 horas por dia, todos os dias. Não existe uma tabela. Tá? Então é muito importante vocês entenderem que não existe uma tabela. Todas as partes envolvidas precisam entender que não existe uma tabela de preços. Quanto custa uma sessão de terapeuta ocupacional? Quanto custa uma sessão de psicomotricidade? Gente, não existe tabela. Então, tanto pais quanto profissionais precisam entender que uma vez não existindo uma tabela de preços, as pessoas, elas têm o direito de colocar o preço que elas querem no seu serviço. E muitas vezes o preço que elas querem colocar é fruto do custo que elas têm. Então, se elas têm um espaço, elas precisam pagar esse espaço. Terapeutas compram muitos brinquedos, compram muitos materiais, compram, muitas vezes, se você tem uma plastificadora, você tem que comprar aquela plastificadora, você tem que comprar o plástico que você usa para plastificar, a tinta da impressora que você usa para imprimir aquele monte de coisa. Tudo isso é custo, gente. Tudo isso é custo de uma empresa. Muitos desses pais que consomem esse serviço são pessoas que têm empresa ou são pessoas que trabalham em empresas. Então, são pessoas que precisam entender que esses profissionais, eles têm um custo. Você tem um custo nas formações que vocês fazem, nos cursos que vocês fazem. Nos cursos, inclusive, que vocês fazem aqui no IEAC. Tudo isso tem um custo, não é de graça, porque essa empresa aqui que eu sou dona também tem um custo. A gente tem uma série de ferramentas, uma série de coisas, não tem isso. Porque é online, é mais barato. Não, a vida não é assim. Você paga outras coisas que você não paga no físico, mas que você paga no online. E geralmente no online você ainda paga em dólar, porque no nosso caso, por exemplo, a maioria das ferramentas que nós usamos, elas são em dólar. Então, se o dólar sobe, o nosso custo aumenta. Se impostos como o IOF sobe, o nosso custo aumenta. Então, os profissionais, da mesma forma, eles têm os custos da prática deles. Mas eles não têm consultório, eles fazem atendimento domiciliar. E o combustível dele? E o desgaste que o carro dele tem de tanto que ele roda? E a roupa que ele usa? Tudo isso, gente, é custo. Tudo isso você deve colocar no seu custo, porque senão você paga para trabalhar. E em alguns momentos da sua vida, pode ser que você até faça isso de maneira consciente, você pague para trabalhar, para você adquirir experiência, para você ter outras oportunidades, mas em alguns momentos não é possível você fazer isso. Então, assim, para mim o grande problema nessa relação de cobrar e tudo está em você cobrar e não prestar um serviço bom. Então você cobra e presta um serviço ruim. Isso pra mim é o problema. E aí não interessa se você cobra barato ou se você cobra caro. Se você presta um serviço ruim, está errado. Pra mim esse é onde está o cerne da questão. Agora, quanto vai custar e quanto cada um vai cobrar, isso vai variar. Pensando nos custos, como eu estava falando, mas também pensando na questão da qual é a experiência que esse profissional tem, quanto tempo que ele tem na área, quais são as formações que ele tem. Mas não é só isso que vai definir o preço. Muitas vezes ele pode ter muitas formações, ele pode ter mestrado, ter doutorado, que muitas pessoas colocam isso, né, como algo valoroso, tem o seu valor, mas isso, como eu sempre falo, essa questão de mestrado e doutorado vai só até a página 2, isso não te segura, você ser uma boa pessoa da prática, só isso não te segura, isso é só até a página 2, você não vai se manter bem no mercado por causa disso, e sim muito mais pela qualidade dos seus serviços e você realmente ser um profissional de resultados. Então, assim, mas também, então, assim, a sua quanto tempo você tem de experiência, quanto tempo, quantas formações você já fez, se você é bom e tudo isso vai contar com a questão de quanto você vai cobrar. A questão de oferta e procura, porque, gente, se eu tenho
uma oferta muito grande de profissionais e uma procura baixa, isso faz abaixar o preço. Agora, se eu tenho uma procura muito grande por profissionais e uma oferta baixa de profissionais que prestam aquele serviço, isso vai fazer aumentar o preço. Então, isso é um ponto que vocês precisam entender. Vão ter cidades que vai se cobrar R$150 a hora em terapia ABA. Outra cidade vai cobrar 80. Então, depende também do poder aquisitivo daquela cidade. Se você mora numa cidade maior, como São Paulo, como Rio de Janeiro, ou se você mora numa cidade do interior, lá do interior da Bahia, lá do interior do Ceará. Então, assim, isso vai variar o preço. A precificação, ela vai ser variada conforme essas questões de local. Então, tudo isso, gente, conta. Agora, sim, eu quero que vocês pensem numa coisa. Se você tem uma profissional que é uma profissional muito boa, excelente, e aí vamos pensar que ela começou cobrando R$100 a hora. Então tá, só que ela é muito boa, ela começou a dar muito certo, ela começou a dar muito resultado, todo mundo começou a gostar muito dela, e ela começou cobrando R$100 a hora. Passam-se 1 ano de atendimentos, a demanda dela por serviços aumenta muito. Ela começa a ser muito procurada na região dela para atender as crianças. Todo mundo quer o serviço dela, ela começa a ser muito procurada. O que essa profissional ela vai pensar em fazer? Vai pensar que é hora dela aumentar o preço de hora dela para que ela possa atender menos pessoas, mas ganhando mais. Esse é sempre o sonho, gente, de todo profissional que vende hora, que dá consulta, que trabalha por hora, gente. Tá? Então, assim, esse é sempre o sonho. E é o que eu sempre treino os profissionais a fazerem mesmo. Porque é o correto, gente. É o correto. Esse é o correto. Se coloca no lugar da pessoa. Se você fosse o terapeuta, você enquanto pai e mãe, se coloca no lugar da pessoa. Se você fosse o terapeuta, se você é um profissional da saúde, por exemplo, um profissional que trabalha por hora. Se esse não é sempre o seu objetivo, seu objetivo é sempre poder cobrar um valor maior de hora. Ou transformar a sua prática numa empresa, numa clínica, por exemplo, onde você vai ter outras pessoas trabalhando para você e você vai estar lucrando e ganhando enquanto dona da clínica. Então, todas essas são oportunidades de aumentar aí a sua receita enquanto pessoa física. Seja os ganhos que você vai ter enquanto dona da sua clínica, seja os ganhos que você vai ter enquanto terapeuta, enquanto profissional que está vendendo a sua hora. Então, assim, vamos parar para pensar nos médicos. Qual que é sempre o que a gente vê que acontece, o caminho com os médicos? E isso eu acredito que valha para qualquer região do Brasil. O que acontece com os médicos? O médico, ele acaba de formar. Antes era mais assim, eu sei que agora tá mudando muita coisa. Mas o médico, antes, ele acabava de formar. O que ele ia fazer? Ele entrava num plano de saúde. Se esse médico, por exemplo, for entrar dentro de uma cooperativa como a Unimed, ele tem que pagar para entrar dentro dessa cooperativa. Ele tem que pagar para entrar dentro do plano. A Unimed ou qualquer outro plano de saúde, Bradesco ou 50 mil planos de saúde que existem no Brasil, ele sempre vai pagar um valor menor para o médico do que se ele cobrasse a consulta particular. Então, o que isso faz com o médico? O médico, ele ganha no volume de dinheiro, no volume de pacientes que ele atende. Então, ele tem que atender mais pacientes para que ele possa ter uma receita ali satisfatória, certo? Então, ele tem que atender muitos pacientes. Sempre o que o médico quer é o quê? Atender menos pacientes, ganhando mais. Porque se ele atende menos pacientes, ele pode fazer uma consulta mais demorada, mais tempo de consulta, ele tem uma vida mais saudável, onde ele pode, de repente, chegar no consultório dele um pouco mais tarde, ele pode não ter que sair de lá de noite, ele não sai tão cansado. Então, sempre esse, geralmente, é o objetivo dos médicos.
fazer com que o seu preço de consulta seja cada vez maior, que ele possa aumentar o preço da sua consulta e que você não tenha mais que trabalhar para planos de saúde. No caso dos terapeutas da saúde, as pessoas que trabalham em clínica, gente, é a mesma coisa, o esquema é o mesmo. O que sempre os terapeutas vão querer, um bom fisioterapeuta, um bom terapeuta ocupacional, um bom fonoaudiólogo, o que essas pessoas sempre vão querer é não ter que trabalhar para o plano de saúde. Porque, por exemplo, a Unimed, se eu não me engano, pagava em sessões de fonoaudiologia, de psicologia, R$20, R$30, algo assim, por uma sessão de 30, 40 minutos. Então, imagina quantos pacientes essa pessoa não tinha que ver durante um dia. Então, é uma condição de trabalho extremamente exaustiva para quem está nela. É muito ruim para o terapeuta, para o profissional. Então, gente, vocês sempre têm que ter em mente que à medida que um profissional ele for se especializando e ele começar a ser muito procurado, o caminho natural vai ser sempre ele atender particular e vai ser sempre ele querer subir o valor de hora dele ao máximo que for possível, ao máximo que o mercado que ele vive, que a cidade onde ele vive, conseguir pagar. Enquanto ele tiver público que pague aquilo que ele cobra, ele vai querer subir o valor da hora dele. E vocês também têm que pensar que além dos custos que a pessoa, né, investe em fazer treinamentos, em comprar materiais para o seu consultório, para a sua prática, a gente tem uma outra questão também, que não é só o tempo que você está diretamente com a criança, que você está trabalhando em prol dela. Tem também o tempo que você não está com ela e que você está fazendo seus planejamentos de sessão. Às vezes você está fazendo algum relatório, enfim, alguma coisa que é fora daquele momento que você está diretamente ali com o Pedrinho, com o Joãozinho, com a Maria. Então, a gente sempre tem que pensar em dividir horas diretas de trabalho e horas indiretas de trabalho. Então, eu sempre gosto de colocar dessa forma. Direta quando você tá com o paciente, indireto quando você não está com ele, mas você está trabalhando em prol dele. E aí você tá trabalhando em prol dele, eu nem tô falando do fato de quando você tá estudando. Ah, eu tô lendo um artigo, eu tô estudando um curso, eu tô fazendo uma coisa. Não. Quando você tá fazendo o seu planejamento de sessão, quando você tá organizando as coisas, quando você tá trabalhando em prol daquele caso. Você tá fazendo um relatório, enfim, você tá fazendo um planejamento, uma organização. Isso são horas indiretas. Então, você está ali trabalhando em prol do Joãozinho. Não em prol da sua carreira, mas em prol do Joãozinho, do Pedrinho, né? Então, isso também é importante. Tem muito terapeuta que não faz isso, né? Que chega... A gente tinha uma terapeuta, uma fonoaudióloga, bocuda, né? Falou já qual que era a área. Mas ok. Eu e minha boca de sapo. O que acontece? Ela fazia atendimentos de 40 minutos. E assim, uma coisa que eu acho muito errado nos profissionais, e que eu entendo que muitas vezes os profissionais têm que fazer isso, mas eu acho muito errado e eu acho que as pessoas têm que se organizar a sua prática pra... Ah, você quer cobrar mais? Beleza, você cobra, mas cobra com qualidade, presta um serviço bom. Agora sim, essa profissional, ela cobrava em 2015 R$180 a sessão. A sessão era de 40 minutos. Isso em 2015, nós estamos em 2022, ela cobrava R$180 a sessão de 40 minutos. Do jeito que a sala dela estava, quando ela acabou de atender o Pedrinho, a sala dela ficava para a próxima sessão para atender o meu filho. Então, assim, muito mal, ela nem trocava os materiais. Era uma criança saindo e a outra já entrando. Uma criança saindo e a outra já entrando. Então, assim, tanto que, como a sala dela tinha muito brinquedo, a porta dela não ficava totalmente fechada,
as crianças às vezes nem terminavam, queria tanto entrar na sala dela que as crianças nem esperavam a outra criança sair para a segunda criança entrar. Era desse jeito, já com uma criança dentro da sala e a outra entrando e a outra entrando, e era desse jeito o dia inteiro. Então, assim, isso me mostrava, enquanto consumidora daquele serviço, que parece que ela não tinha nenhum planejamento de sessão. Que a sala dela era uma rotatividade louca e ela aproveitava o mesmo que ela já estava usando com uma criança, ela já usava com a outra e já usava com a outra e virava essa bagunça. Então, assim, num ambiente que você tá pagando R$180 a sessão de 40 minutos. Então, assim, primeiro que eu não gosto de sessão de 40 minutos, mesmo sessão de fono, a não ser que fossem para fazer exercícios, né, de exercícios orofaciais, assim, que eu sei que é mais chato, cansa, né? Mas assim, eu acho muito pouco, principalmente para criança autista, que você vai ter dificuldade em fazer transição, às vezes, de acabar a sessão, de começar a sessão, de transicionar de uma atividade para outra. Eu acho muito complicado sessão de 40 minutos, eu não gosto. Eu acho que a família às vezes demorou 2 horas para chegar no local da terapia e ela vai ficar na terapia 30, 40 minutos e já vai embora. Ou seja, ela ficou muito mais tempo no translado do que em terapia. Então, esses pontos que eu como mãe, vou falar pra vocês. Eu, como mãe, tomei muita birra de clínica por causa dessas questões que a gente viveu, né? Então, assim, você quer cobrar? Beleza, mas cobra fazendo com qualidade. Agora, cobrar igual essas pessoas que a gente recebeu o serviço cobrava, e era uma pessoa que tinha uma lista de espera. Ela tinha uma lista de espera para ela atender. Ela não dava conta da demanda. Então, assim, se ela cobrasse R$250 a sessão, as pessoas provavelmente iriam pagar. Acho que até se ela cobrasse 300, 350, as pessoas iriam pagar na sessão dela. Então, assim, é um problema, sabe? É um problema essas formas aí de trabalho, sabe? Eu não gosto dessa questão. Então, assim, tenham em mente que para você poder prestar um serviço diferenciado, isso vai exigir que você cobre um valor mais caro muitas vezes, né? Então, vou trazer para a minha realidade daqui do IAC. Nossos treinamentos têm um valor mais alto do que muitos do mercado. Por quê? Porque a gente tem diferenciais que eu não abro mão. Só que esses diferenciais que eu não abro mão, eles geram um custo para a empresa. Então, eu não posso ser uma empresa que vai cobrar R$1.000, R$2.000 numa pós-graduação. Porque nós temos diferenciais que custam para a empresa. Não é porque a gente quer ganhar mais, mas é porque aquilo ali tem um custo. E aí, ou você tira aquilo então e não tem mais aquilo, ou você cobra o preço que tem que cobrar para a empresa se manter saudável. A empresa se manter saudável é a empresa dando lucro. Então, com os terapeutas é da mesma forma. Então, se você tem um terapeuta que ele vai cobrar muito barato, ele não vai ter como fazer curso, ele não vai ter como comprar livro, ele não vai ter como comprar brinquedo, ele não vai ter como comprar material, ele não vai ter como oferecer essas coisas porque ele não vai ter margem. Ele não vai ter como viver bem e ter essas coisas, né? E custear ali a prática dele, tanto com a parte educacional quanto com a parte de materiais. Então, você tem que pensar nisso. Eu sempre olho isso quando eu contrato qualquer pessoa, sempre pensando se essa pessoa, será que é uma pessoa que estuda? Será que é uma pessoa que está atualizada? Será que é uma pessoa que compra material, que tá ali, né, leva a profissão dela a sério? Então, eu sempre observo essas coisas e sempre vejo isso porque é fundamental. Então, eu levo isso muito a sério na hora de fazer qualquer coisa, sabe? Então, eu acho que vocês tinham que observar. Vocês têm que pensar que alguém vai pagar essa conta. Hoje, nós estamos vivendo num mundo em o que está acontecendo? Muitas pessoas que não tinham plano de saúde, elas têm o diagnóstico de autismo do filho, elas pegam e vão fazer plano de saúde para ter acesso
as terapias, para que depois possam entrar na justiça, para que o plano de saúde possa custear todas essas terapias. Então, isso tem acontecido muito. Então, vocês têm que entender que alguém vai pagar essa conta no autismo. Alguém. Essa conta, gente, não tem almoço grátis. Alguém vai pagar a conta. Vai ser o plano de saúde, vai ser o governo, alguém vai ter que pagar essa conta, tá? E é óbvio que o plano de saúde, ele é uma empresa, né? Todos esses planos de saúde, da saúde suplementar no Brasil, eles são empresas. Empresas são feitas para dar lucro. Um plano de saúde ou um seguro-saúde, como o Bradesco, como tantos outros aí, a Mil, tantos outros, eles são feitos para dar lucro. E o plano de saúde, ele sempre vai pagar menos para o profissional do que o particular. Coloquem isso na cabeça de vocês. Muitos pais, muitos profissionais da área não estão preparados ainda, não pararam para pensar na sofisticação que o mercado vai ter nos próximos anos. Então, deixa eu já fazer uma previsão para vocês aí no meu momento Mãe de Ná, com a minha bola de cristal, de já prever para vocês o que vai acontecer no mercado. Mas não é nenhuma previsão Mãe de Ná, não. É uma questão de aprender com o que já aconteceu em outras áreas que estão mais avançadas. Olha só, eu falei pra vocês dos médicos. Os médicos, eles começam a ficar muito bons, muito cheios, a demanda de pacientes deles aumenta demais. Quantas vezes você já foi num médico onde a primeira consulta que você foi com ele foi pelo plano? Às vezes você tratou com um médico por 1 ano, 2 anos, 5 anos e ele sempre atendeu via convênio, via plano de saúde. Aí passou-se um tempo, aí quando você foi lá marcar pra você voltar lá no seu médico, a secretária dele falou assim pra você assim: olha, dona fulana, tudo bem? Ó, você quer marcar a consulta? Então tá bom. Mas agora o doutor, ele não tá atendendo mais pelo convênio X. Agora é só particular. A consulta dele é R$500, tá bom? Ah, tá bom, ok. Com certeza você já passou por essa situação. Ou com uma consulta pra você, ou com uma consulta pra algum ente querido seu, enfim. Você com certeza passou por essa situação. E aí, gente, então assim, os médicos, quando eles começam a ter muitos pacientes, eles começam a não querer mais atender pelo convênio, porque o convênio, lembra, sempre vai pagar menos pra eles do que o particular. Então vocês têm que pensar nessas coisas, que parece que as pessoas não pensam na hora da saúde, né? Eu faço análises, assim, muito frias dessas relações, sou extremamente pragmática para essas situações. E aí, o que acontece? Dentro do mundo do autismo, vai acontecer a mesma coisa. Daqui a um tempo, os bons profissionais, ou os profissionais que às vezes não necessariamente são tão bons, o conceito de bom é relativo, que pode ser bom pra você, pode não ser bom pra mim. Mas enfim, os profissionais que tiverem aí uma grande demanda de atendimentos, eles podem querer não mais se sujeitar ao plano de saúde. Ah, eu não quero ter que ficar perdendo tempo fazendo 1000 relatórios para o plano de saúde. Muitas vezes o plano de saúde fica sem pagar o pessoal por 2 meses, 3 meses. Já aconteceu muito. O plano de saúde para de pagar, suspende os pagamentos, ou o plano de saúde agora fala para vocês, não, agora você que se quiser, você só pode ir frequentar a clínica A, porque a clínica A agora que é a nossa conveniada. Nesse início, nessa primeira década aí de boom de diagnóstico de autismo, de boom de clínicas, de boom de decisões judiciais obrigando os planos de saúde a pagarem, os planos de saúde, como estão sendo pressionados, eles estão aceitando muitas clínicas e eles estão aceitando muitos profissionais e estão aceitando o preço que esses profissionais querem pagar.
Só que daqui a um tempo, e isso já está acontecendo, os planos de saúde estão se organizando, formando as suas próprias equipes, formando os seus próprios departamentos, onde eles vão começar a contratar mão de obra, e já estão fazendo isso, via carteira assinada, que vai sair muito mais barato para o convênio do que ele cobrar o valor de consulta, de sessão, que o profissional quer pagar. Isso é uma questão lógica, isso é uma questão matemática, é uma questão de empresa. Então, todo esse mundo aí que os profissionais também querem cobrar muito caro, que eles estão querendo cobrar mais caro do que uma consulta médica pela hora, essas cobranças excessivas de aba 40 horas, essas cobranças excessivas de supervisão, todo esse mundinho aí, gente, nos próximos anos, isso tende a cair, tá? E eu falo isso, assim, com toda a franqueza, né? E olha que eu quero sempre que os profissionais ganhem bastante dinheiro e estejam muito bem. Na verdade, eu quero que todo mundo ganhe bastante dinheiro e seja muito bem sucedido e tenha uma vida próspera e bacana. E você atinja todos os seus objetivos. É o que eu desejo para qualquer pessoa, até para aquelas pessoas que eu não gosto muito, mas eu desejo para que elas sejam felizes e se esqueçam de mim. Mas, piadinhas de lado, é o caminho natural, gente, para que possa haver uma redução de custos, entendeu? Para que possa haver uma redução de custos para a empresa. Então, com o passar do tempo, os planos vão ficar muito mais rigorosos para pagar horas. Todo esse processo vai haver um rigor muito maior, como já é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é tudo já codificado. Quais são os procedimentos de terapia ABA que serão pagos? Todo esse processo de amadurecimento do mercado, ele já aconteceu nos Estados Unidos. E com o passar dos anos, ele deve acontecer aqui no Brasil. Só que aí você vai ter profissionais que não sabem nem o que estão fazendo, não sabem nem o nome do procedimento que está fazendo, não sabem nem o que está fazendo. Estão cobrando horas de supervisão e colocando e não tá nem prestando aquele serviço. Então, assim, nos Estados Unidos não é assim, né? Muitas vezes você tá cobrando hora de supervisão para 10 casos, mas você tá cobrando 20 casos, você tá discutindo só 5 casos. Então, assim, uma série de coisas, né, que a gente sabe que as pessoas podem fazer de maneira errada. Então, o plano, ele não é bobo, né? O plano, ele vai se organizar com o passar do tempo e dar um jeito de fazer tudo isso legalmente. Pra quando o juiz virar e falar assim, você tem que pagar aqui. Ele vai falar assim, não, tudo bem, eu vou pagar, mas aqui, eu tenho os meus profissionais. Eu já tenho aqui a minha equipe. Não tem esse negócio de você vai me cobrar 40 horas e mais tantas horas de supervisão e mais isso e mais aquilo. Não vai ter mais isso não, gente. Então, vocês se organizem e se tornem bons. Quem for muito bom, ou você for muito bom, ou você tiver muitos pacientes que os pais tiverem condição de pagar, você vai poder se dar ao luxo de falar o seguinte, olha, deixa eu te falar, convênio, muito obrigada, famílias, muito obrigada, mas agora eu só atendo particular e os meus planos particulares são estes. E aí vai ser como é em qualquer lugar. Você quer uma fisioterapia mais top, muitas vezes, você vai ter que pagar particular. Você quer um profissional mais top para tal coisa, você vai ter que pagar particular. Como é em qualquer área. Então, assim, eu faço fisioterapia, por exemplo. Aqui em casa, nós não temos plano de saúde, nós temos seguro saúde, que é diferente de plano de saúde, e aí pesquisem sobre isso. E aí, então o que eu faço? Eu pego reembolsos, só que existe uma tabela, teto de valor de reembolso. Se eu quiser ir numa profissional que o valor da sessão dela é R$300, beleza, o plano só vai me reembolsar X. E aí, quanto mais caro for o seu plano, geralmente maior é o seu reembolso. Quanto mais barato é o seu plano, menor é o seu valor de reembolso. Então, as coisas elas vão acontecer assim como acontece em qualquer lugar na saúde. É o que vai acontecer. Alguns vão falar, não, eu só vou atender particular.
Outros vão continuar atendendo com convênios, outros vão atender alguns convênios. Outros, você vai poder ter esse esquema de seguro-saúde, que é você pedir reembolso. Só que o valor de reembolso, às vezes você pagou 250 numa consulta, mas o valor do seu reembolso é 180. Então, essa diferença de 180 para 250, você vai ter que pagar. Essa diferença de R$70 por sessão, você vai ter que pagar do seu bolso. Então, estejam atentos. Uma diferença que nós temos na área do autismo, que nós não temos tanto em outras áreas da saúde, com exceção da fisioterapia. Por que com exceção da fisioterapia? Já vou explicar pra vocês vão entender todos esses pontos. Olha só. E aí depois E esse negócio de supervisão a gente já falou tanto, né? Eu nem vou entrar nessa vibe, não, porque senão eu fico muito irritada. E eu não quero ficar irritada não, gente, porque essa noite eu tenho que dormir, porque essa semana tem muito trabalho. Então, assim, esse negócio de supervisão, né? Sem comentários. Nem vou falar nada. Mas vamos lá. Deixa eu falar pra vocês o que a gente tem de peculiar no mundo do autismo. E que a única área que eu vejo que também acontece isso é relacionada às sessões de fisioterapia. E a peculiaridade está na quantidade de horas de intervenção. Por que tudo no autismo, né, tornou todo esse boom de ações e eu acho que surpreendeu de certa forma os planos de saúde e tudo, é a questão da quantidade de horas de intervenção. Porque assim, se você frequenta o psicólogo, se você faz uma sessão de psicoterapia, geralmente você não faz sessão de psicoterapia todos os dias. Você não vai fazer 5 sessões de psicoterapia. Você vai no máximo, num transtorno muito grave aí, eu chuto, não sendo psicóloga, você vai fazer ali 2, 3 sessões de psicoterapia, mas você não vai fazer 2 horas de psicoterapia 5 vezes na semana, né? Então, assim, você não vai fazer isso, né? Então, ok. Agora, assim, isso é um ponto. Se você faz fono, você não vai fazer sessão de fono todos os dias, né? Então, beleza. No autismo, a gente tem a questão da quantidade de horas. A quantidade de horas para intervenção, ela é alta. E aí a gente entra num outro problema que foi criado fruto. Eu quero pensar, assim, eu não sei o que é pior, né? Se é pensar que é a falta de conhecimento ou se é o mau caratismo das pessoas. Eu não consigo, eu não sei qual o motivo que a gente entrou nessa peleja. Mas assim, a gente entra no problema do autismo e mais especificamente na terapia ABA, que é o seguinte. O pessoal começou a falar que terapia ABA tem que ser 40 horas por semana. E aí eles falam isso só por causa de uma pesquisa de 87, onde foram feitas 40 horas de intervenção por semana. E aí começou-se a repetir, igual um papagaio de pirata, que terapia ABA tem que ser 40 horas por semana. Agora eu queria saber como, porque assim, esse artigo foi uma outra questão, outras coisas contavam dentro dessas 40 horas. E agora assim, uma coisa que eu quero que vocês pensem é como que você vai fazer 40 horas por semana com a criança indo para a escola. E dividir essas 40 horas por 5 vezes na semana, ou que seja, 6 vezes na semana. Como que vai ser possível você fazer essas 40 horas? E aí, o que eu acredito que o pessoal começou a colocar? Então vamos cobrar, né? Vamos cobrar 40 horas, porque o médico falou que tem que ser 40 horas. Então, vamos pegar e vamos colocar o valor da sessão, R$200, vezes 40 horas. E aí, não vai ser possível você
prestar esse serviço. Essa quantidade de horas, ela não vai ser prestada de fato. Então, assim, isso é um problema. Então, a questão da quantidade de horas de terapia que torna as terapias muito onerosas. E aí, por que eu falei que a única área da saúde que eu vejo que isso se assemelha é na fisioterapia? Porque geralmente na fisioterapia, quando você tem uma reabilitação muito intensa, são feitas muitas horas de fisioterapia, de fato. São feitas fisioterapias todos os dias, às vezes 2 sessões por dia. Então é o caso que eu vejo que mais se assemelha é o de sessões de fisioterapia. E se a gente for por essa seara de analisar o que já acontece com outras áreas da saúde, as sessões de fisioterapia, por exemplo, quando você tem ela em reembolsos médicos de seguro-saúde, o seguro-saúde, pelo menos o meu, paga o reembolso por procedimento feito e não por sessão. Pagam por procedimento. Por quê? Porque as pessoas costumam fazer muitas sessões de fisioterapia. Porque a fisioterapia é um negócio que você tem que ir ali, em casos graves, é um negócio que precisa de muita sessão, precisa de ser intensiva. E isso gera o quê? Custo pro plano de saúde, custo pro seguro-saúde. O seguro-saúde não quer tomar prejuízo. Então, eles passaram a pagar não por sessão. Fisioterapia não é pago por sessão, é pago por procedimento. Então, numa sessão, existem... O fisioterapeuta pode fazer 5 procedimentos, 6 procedimentos, enfim, quantos procedimentos ele julgar necessário. E existe uma lista de procedimentos aceitos e existe uma tabela. Quanto que é pago por cada procedimento. Então, minha gente, isso tudo, e eu falo isso pra vocês como alguém que consome esse serviço de fisioterapia, tá? Então, eu fui estudar sobre esses negócios porque eu consumo, porque eu tenho uma hérnia grave na minha cervical. Então, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que aprender com as outras áreas da saúde. Então, é com base em tudo isso que eu estou falando para vocês que o futuro será esse. Muitos profissionais deixarão de atender via plano de saúde, seguro-saúde, enfim. E esse oba-oba de horas de intervenção, o plano vai começar a segurar, você vai ter que comprovar as coisas direitinho, porque hoje em dia o plano de saúde, quando o médico vai lá e fala tem que ser terapia ABA, tem que ser isso, tem que ser aquilo, e tem que ser tantas horas, e médicos tendo a falta de ética total de colocar até que o profissional tem que ter mestrado, tem que ter isso, tem que ter aquilo, que é um absurdo, devia tomar uma chamada do conselho. O plano de saúde hoje, ele não tem uma pessoa que seja bom em terapia ABA, que conheça, para começar a analisar as coisas que estão sendo feitas. E daí cobrar, olha, isso aqui pode voltar, você tem que fazer um relatório novo para mim, explicando isso, isso e isso. Qual é a base científica do que você tá fazendo? Cobrar. Então, eu fazendo aqui o papel de advogado do diabo para o plano de saúde. Então, assim, se todo mundo fizer um trabalho certo, bem feito, né? E a gente fizer as coisas da maneira correta, dentro da ética, dentro do que é melhor para o paciente, e claro que você tem o direito de ser bem remunerado por isso, isso é importante. Agora, o problema é que as pessoas viram isso como uma oportunidade de ganhar dinheiro fácil e ganhar dinheiro sem trabalhar. E aí muitas pessoas falam assim, mas o autismo virou um mercado, virou um comércio. Eu não vejo nenhum problema do autismo virar um comércio, nem do autismo virar um mercado. Porque eu acredito que quando você tem um comércio, quando você tem um mercado, existe uma relação de profissionalização daquele serviço que está sendo prestado. Isso é importante para separar o joio do trigo. E também até mesmo para aqueles que não estão prestando um serviço adequado, possam até mesmo ser processados com bases aí de direito do consumidor diante dos serviços que estão prestando e os pais diante dos serviços que estão recebendo. Então eu acho importante que o mercado ele se profissionalize mesmo, que vire um mercado, que vire um comércio. Não tem nada de errado em ser um comércio. As pessoas falam de comércio
como se fosse algo depreciativo, e eu não gosto disso, até porque eu sou fruto do comércio, né? Meus pais são comerciantes. Ganharam a vida assim, me criaram assim. Então, assim, sei que vocês devem ter muitas pessoas na família de vocês que têm comércio, que são comerciantes. E eu acho isso uma falta de respeito com os comerciantes. Então, eu levanto essa bandeira e acho errado quando coloca o comerciante como se ele fosse desonesto. Não é, tá? Então, eu acho que a gente precisa respeitar as profissões. Então, assim como as pessoas da saúde gostam de exigir respeito, as pessoas que não têm curso superior, que não tiveram condições de estar numa faculdade, que ganham a vida de outras maneiras, de maneira honesta, de maneira lícita, também devem ser respeitadas. Então, eu acho que tá tudo bem o autismo virar um comércio, mas o comércio, ele também tem suas regras. O comerciante, ele tem os seus direitos e ele tem os seus deveres. Então, está na hora de todas as pessoas que prestam serviço no autismo fazerem com qualidade e saberem que dentro desta relação de terapeutas e pacientes, isso é uma relação de consumo. E que você vai sofrer as sanções diante de um serviço mal prestado, diante de uma irresponsabilidade perante os seus clientes, os seus pacientes. Por isso até que eu não gosto do nome paciente, eu gosto do nome cliente. Porque essa é uma relação de consumo e você tem que cumprir as normas também. Você tem direitos e você tem deveres como qualquer relação civilizada. Então, eu penso dessa forma com relação a dinheiro e o autismo e a cobrança de serviços. Todo mundo tem que cobrar pelos seus serviços. Se você não estiver fazendo trabalho voluntário, se você não estiver fazendo caridade, você tem que cobrar. Então, tem momentos na sua vida que, se assim você enxergou que é importante, você vai fazer trabalhos que vão ser caridade. E vão ter outros momentos da sua vida que você vai estar fazendo trabalho cobrado. Então é importante você fazer essa separação. Então, ora eu posso até fazer uma caridade, fazer um trabalho pro bono, de graça. Não, agora eu estou fazendo trabalho mesmo remunerado porque eu preciso pagar os meus boletos. Então, todas essas questões precisam ser analisadas. Então, o grande problema do autismo para mim está na quantidade de horas. E assim, aí voltando nessa questão da quantidade de horas, é importante, sim, muitas horas de intervenção. Quantas horas de intervenção? Cada caso é um caso. E pode ser que durante 6 meses para João vai ser uma quantidade de horas. Nos próximos 6 meses para João vai ser outra quantidade de horas. Então não tem isso. É 40 horas e é 40 horas pro resto da vida. Não tem isso. Tá? Não tem isso aí. Isso é individualizado. Isso muda com o passar do tempo. Isso muda de acordo com a idade. As prioridades vão mudar, né? Senão vai virar uma live de horas de intervenção. E aí mas só fazendo essa observação. E olha só, quando eu falo que alguém vai pagar essa conta, olha só, de acordo com o Centro de Prevenção, Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, o CDC, eu sempre falo desse órgão toda hora, agora me deu um branco. O que acontece? Existem dados lá do CDC, eu acredito que o Brasil não tenha esses dados do que acontece no nosso país, pelo menos não agora. Mas existem dados do CDC que crianças com autismo, crianças autistas, costumam a custar mais para o Estado entre 17 e 21 mil dólares por ano a mais do que as crianças neurotípicas. Então, entre 17 mil a 21 mil dólares a mais. Então, é muito dinheiro. Alguém vai ter que pagar essa conta. Então, é por isso que cada vez mais, quando a gente discute, pensa em políticas públicas, todas essas questões precisam ser levadas em consideração, quanto isso vai custar para os cofres públicos. Então, quando o povo fala de supervisão, de certificação internacional, de que essa profissão só vai poder exercer quem tem mestrado, é uma viagem na maionese tão grande, porque primeiro que isso não existe para nenhuma profissão.
E assim, imagina quanto que isso custaria para os cofres públicos. Então não existe isso é uma loucura. E a gente pensar também, outro ponto que eu também queria pensar com vocês, é que eu peguei aqui alguns dados de um site que chama Special Learning, de valor de terapia ABA. E a média do valor do terapeuta ABA de um BCBA nos Estados Unidos, a média do valor da hora dele é de $120, tá? Então, a média de valor lá é de $120. Então, imagina que se eu fosse ter aí a quantidade de horas de terapia por semana, quanto que não custaria, né? Então, você pega $120 vezes a quantidade de horas por semana. Quem que vai pagar isso? E lá, geralmente, quem custeia tudo isso são os planos de saúde. Então, tudo isso é colocado em xeque, né? É colocado na mesa. Então, olha só, outros dados que a gente tem também de custos ali dos Estados Unidos, só para vocês terem uma noção, uma ideia, né? Que, olha só, intervenções em terapia ABA custam em média ali para o Estado de 46 mil para o plano de saúde, de 46 mil a $47.500 por ano. Então, esse é o custo por hora de um BCBA, né? Então, ele ganha aí 46 mil a 47.500 por ano por indivíduo, né? Porque aí são $120 que você cobra pela sua hora ali por cada criança, cada hora. E aí aqui entra uma outra questão que, por que surgiu a figura do técnico comportamental nos Estados Unidos? Também para baratear esse processo de mão de obra. Porque ao invés de você ter um BCBA lá nos Estados Unidos, um analista do comportamento certificado, fazendo a maioria das horas de intervenção, você tem um técnico comportamental que é alguém de nível médio e que vai custar mais barato. Então, muitas vezes um RBT... os convênios estavam pagando lá 15, parece que eu já ouvi falar em $12 por hora para trabalho. Então, isso é muito mais barato do que os $120 de um BCBA. Então, a figura do técnico comportamental nos Estados Unidos surge justamente deste pensamento de baratear a mão de obra. Só que aí no Brasil, você tem pessoas fazendo esse serviço que tem curso superior, que já tem uma formação, e aí acabam cobrando mais caro também. Então, assim, e aí tudo vai depender, né, da região, de todos aqueles fatores que nós falamos lá no início. Mas uma forma que eu sempre falo, né, pensando do ponto de vista aí de pais, para baratear a terapia, é pegar pessoas que estão estudando, ou pessoas que são recém-formadas, ou pessoas que topam ali trabalhar por aquele valor de hora. Então, é uma forma de você baratear a terapia, você pegar uma pessoa mais júnior, né, no ramo de empresas, a gente chama uma pessoa numa posição mais júnior, mais iniciante, para ter um valor de hora mais barato. Por quê? Porque como você vai precisar de mais horas de intervenção, muitas horas de intervenção, vamos pensar em 2 horas de aplicação de programas por dia, 2, 3 horas, isso daria 10, 15 horas por semana. Então, para você ter um valor mais barato, uma maneira é você pegar uma pessoa que está em uma posição mais júnior para que você possa baratear essa mão de obra e tornar essa prestação de serviço possível. E aí você tem uma pessoa mais sênior por trás, fazendo todo o planejamento para aquela pessoa mais júnior, fazendo todo o planejamento, dando tudo para ela organizado, na mão, tudo pronto. Treina ela, deixa ela preparada, porque a única coisa que ela vai fazer é aplicar aquilo que você já organizou para ela. Então, essa é uma forma de você tornar essa terapia mais possível, de qualidade e de fato sendo feita. Porque se você pegar pessoas mais seniors e você precisar de uma quantidade de horas muito grande,
aí é o problema onde você vai lidar com essas questões financeiras que vai se tornar inviável. Então, nos Estados Unidos funciona dessa forma. Então, o RBT, ele ganha em média $15, 15, 12 por hora. Sei lá, pode ser lugar que vai ser 20, tá? Então, assim, esse valor de uma pessoa mais júnior, eu posso ir de, sei lá, R$20 por hora. Tem gente que vai cobrar R$80 por hora. Tem gente que vai ganhar R$30 por hora, tá? 35. Então, assim, varia muito. Muito, muito mesmo de região para região, né? Então, esses seriam os pontos que eu queria trazer para vocês. E no Brasil, você tem pessoas aí, tanto analistas do comportamento, quanto psicólogos, quanto fonoaudiólogos, que vão cobrar de 80 para uma sessão de 30, 40 minutos até 300, 350, 400 por uma sessão, né? Então, assim, realmente a variabilidade de preços, ela é muito grande. Só que aí tem essa questão de que você, muitas vezes, você vai trabalhar muitas horas no mesmo caso. Então, muitas vezes você pode ganhar mais pelo volume de horas. Então, você pode ter menos casos, porém você se dedica um volume a mais de horas para esses casos. Então, às vezes você tem ali 5 clientes, só que a quantidade de horas que você se dedica a ele, tanto de horas diretas de trabalho quanto indiretas, aquela que você não está com o indivíduo, quando você está no planejamento, quando você está na organização, e tem as horas diretas. Então, você pode ver como que cada um, né, como que faz sentido para cada um organizar a sua prática. Então, são pontos aí que às vezes as pessoas não pensam e não se organizam como vai ser a sua prestação de serviço, né? Então, quanto você vai cobrar e como que vai ser essa sua organização de trabalho, tá? Então, assim, esses são os pontos que eu queria trazer com vocês hoje, com relação ao dinheiro, né, na saúde, quebrar essas objeções que às vezes as pessoas têm, de que elas não podem cobrar, de que você tá ali se aproveitando do sofrimento. Não, você está ali para servir a uma família que está em sofrimento, sim, e você está ali para acolher. Você tem que ter clareza de qual serviço você vai estar prestando, qual que você não está prestando. Então, assim, ter clareza, ter uma comunicação empática, mas ser justo, né? Você ser correto e você se propor a prestar um serviço de qualidade e você honrar aquilo que você está fazendo, né? De maneira correta. Então, esses seriam os pontos que eu queria trazer para vocês. Todas essas reflexões relacionadas a dinheiro, a planos de saúde, a seguro-saúde, a reembolso, a supervisão. Então, espero que vocês aí tenham aproveitado para fazer essas reflexões, porque são temas que praticamente ninguém fala, que todo mundo tem tabu de falar. E são as coisas que eu realmente acho importante de serem ditas para ambos os lados da relação, tanto profissionais quanto pais, né? Porque na hora de pagar os procedimentos estéticos lá do dermatologista, o povo paga, né? Mas na hora de falar de terapia, você tá se aproveitando de mim no momento de vulnerabilidade. Então, não. Vamos ser justos. Vamos ser justos. E os profissionais também, vamos ser justos e vamos também não querer aproveitar desse boom de liminares judiciais para prestar um serviço que não está sendo adequado e que não está sendo bem feito, né? A galerinha também, dos terapeutas, quer ir lá e quer pegar dinheiro das liminares e vai lá e faz uma pós ruim, não estuda, porque tá lá de olho no dinheiro da liminar já concedida. Então, que é a pós mais barata, que é a pós mais rápida, para poder pegar o dinheirinho da liminar rápido. Então, tá errado também. Então, a gente tem que, colocar todo mundo aí, colocar todo mundo pra pensar e refletir. Não faça essas coisas. Não trate as outras pessoas da maneira que você não gostaria de ser tratado, né? Então, temos direitos, temos deveres, quebrar essa questão de ficar falando aí que virou um comércio como num sentido pejorativo. Toda área é assim, gente. Toda área vai existir bons e maus profissionais. Isso é normal. A área vai evoluir. E igual eu falei pra vocês, o caminho aí das minhas previsões de mãe de Ná foram essas que eu falei pra vocês aí na live, tá bom?